vamos para frente, vamos para cima em nome de Jesus, amém? Vamos embora, Flavinha. Ano da provisão. Esse é o ano da provisão. Nós temos falado aqui e falamos sobre isso durante nosso culto, e agora vamos falar um pouco mais. Durante todo esse mês nós estamos numa série de mensagens falando sobre provisão. Então você não pode faltar os próximos episódios desta série, tá bom? Vamos maratonar junto, todo mundo junto, 11 horas da manhã, domingo, tem um compromisso com a minha igreja e com o Senhor. Posso ouvir um amém? Então nós vamos estar falando sobre provisão. O que é provisão? É a ação de prover ou de abastecer com o necessário. Provisão também, ele vem do latim, que é providere, que significa ver antes da necessidade. Você que tem uma loja, você que tem um mercado, você que vende, você vende produtos. Quando você começa a ver que está precisando, você começa a previsionar, a olhar e ver com antecedência. Você começa a abastecer o teu estoque, não é verdade? Provisão vem dessa teoria, vem dessa palavra, de você ver antecipadamente aquilo que vai fazer falta lá na frente, ou o movimento que você precisa fazer para que não falte falta, para que não haja falta. E a gente precisa prover determinado material antes que ele acabe. Como estão entendendo isso? Como vimos, nós estamos no ano da provisão, e durante os próximos domingos vamos falar sobre esse assunto de provisão. Eu quero pedir que você abra comigo em Gênesis capítulo 22, versículo 6. Versículo 6, Gênesis 22. Vamos lá? Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros do seu filho Isaque. Como é o nome do filho? E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão. Quem respondeu? Abraão. Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor, quem? O chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Diga, o Senhor proverá. Por isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. A gente canta algumas canções e talvez você não conheça a palavra Jeová Jirê. A palavra Jeová Jirê, o primeiro momento que essa palavra foi falado na história, na Bíblia, é neste momento aqui, em que ele fala Jeová. O que é Jeová? É o nome que nós daqui do... Como é que é, gente? Não é Oriente, é o contrário de Oriente? Ocidente, obrigado, gente. Nós do Ocidente traduzimos para chamar Yahweh. Está entendendo comigo? Por isso que fala Jeová. Teme porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jirê. É dessa passagem aqui. Jeová Jirê. Jirê significa prover ou provedor. Jeová é o Senhor proverá. Então o primeiro momento que a palavra, que é conhecido, que Deus é conhecido como o provedor, é nessa história aqui. Abraão, quem é Abraão? A gente precisa entender um pouquinho do contexto dessa história. Abraão, ele foi um homem que Deus olhou para ele com graça e o convidou para sair da região de Ur dos Caldeus, para que fosse a um lugar aonde Deus iria levá-lo. E Deus então começa a levar Abraão e começa a liberar palavras sobre a vida dele. Abraão, saia da tua terra, do meio da tua parentela, que eu te levarei
para um lugar, para uma nação. Porque eu tenho, em outras palavras, parafraseando, eu tenho um negócio contigo, Abraão. Eu tenho um deal com você. E eu farei de você pai de nações. Eu farei de você pai de nações, de multidões. E através de você, ou através da sua nação, todas as nações do mundo serão abençoadas. Então Deus, Ele dá uma palavra para Abraão. Em determinado momento Deus fala: Abraão, você será pai de nações. Mas Abraão está com 75 anos de idade. Abraão olha para sua esposa, que também já está com certa idade, e pensa: bom, como isso será possível? Só pode ser um milagre. Mas vamos confiar e vamos continuar e vamos aguardar. Passaram-se os tempos, você está comigo? Amém. Passaram-se os tempos. Abraão começa a envelhecer mais, 99 anos de idade. E Deus não tinha dado a promessa ainda. Chega determinado momento que Sara, esposa de Abraão, fala: Abraão, meu filho, olha, é o seguinte, eu já estou ficando gagá. Você aí também não está muito bom das pernas. Tem a minha serva aqui, Agar. Por que você não pode ter um filho com ela? E talvez essa palavra que Deus deu para você possa vir através de Agar. Abraão não estava muito bem nesse dia. Falou: por que não? E foi lá e teve um filho com Agar. Colocaram o nome de Ismael. Mas Deus não disse que Abraão seria pai de multidões ou de nações através de alguém de fora. Agar, uma egípcia. Deus tinha uma aliança com Abraão e com a sua casa. Então a palavra não era para Abraão e Agar, a palavra era para Abraão e Sara. Passaram-se os tempos. Sara engravidou e deu à luz ao filho da promessa, Isaque. Aquele menino cresceu, Abraão e Sara se alegram. O nome Isaque, por sinal, significa ele riu, porque Isaque trouxe riso e trouxe alegria para sua família. E para Sara, que já era estéril, se tornou mãe de filhos. E ali, passados-se alguns anos, Abraão, com seu filho da promessa, desfrutando da promessa, se alegrando, podendo ver: Deus é bom, Deus é fiel, Deus me deu o filho da promessa. Olha, Sara, como ele é bonito. Olha, Sara, ele dando os primeiros passos. Olha, Sara, ele agora já não está mais fazendo nada nas fraldas, né? Está sabendo ir no banheiro sozinho. Não vamos ter que gastar dinheiro com fralda. Olha, Sara, desmamou e está crescendo, começa a trabalhar. Agora, olha, Sara, está trabalhando comigo. Vamos trabalhar, meu filho. Pegava o filho dele, levava para trabalhar. Passava-se tempo ali desfrutando a promessa. Quantos estão entendendo isso? Amém. Tem alguém dormindo, cutuca e fala: Deus quer falar com você. Igreja não é lugar para dormir. Amém? Eu oro contra todo espírito de sonolência hoje. Em nome de Jesus, seja quebrado e caia por terra. Em determinado momento, Deus olha para Abraão, Deus olha para Sara, Deus olha para Isaque e fala: Abraão, sim, Senhor, sorrindo, né? Maravilhado. Nossa, Deus me deu o filho da promessa. E as palavras estão se cumprindo na minha vida. Diga. Deus olha para ele e fala: eu quero que você me faça um sacrifício. Pois não, Senhor. Ele já pensou: nossa, eu tenho tanto cordeiro, tanto carneiro, tanto boi, estou rico, vou sacrificar esses bichos tudo para Deus. Eu quero que você me sacrifique o teu filho Isaque. Eu quero que você me entregue Isaque como uma oferta de sacrifício. E é aí que a história começa. São 3 lições que eu tenho para dar para você, através da história de Abraão, Sara e Isaque. E essas lições, elas vão ser essenciais. Ouça o que eu estou te falando. Elas vão ser essenciais para você acessar a provisão de Deus na sua vida nesse ano. Quantos estão entendendo e creem nisso, gente? Talvez você olhe assim: nossa, mas eu já sou tão próspero. Nossa, mas eu já tenho tanto. Mas você ainda não tem aquilo que muitas vezes que Deus ainda quer dar para você. Porque dinheiro não é tudo, querido. Dinheiro é uma ferramenta nas suas mãos. Nós vivemos num país próspero, numa cidade próspera,
Mas há muita gente que está em arranha-céus, em mansões, sem provisão dos céus. Você entende isso? 3 lições. Você está pronto? O tema da minha mensagem: provisão confiável. Essa provisão é uma provisão que a gente pode confiar na provisão de Deus. Amém? Primeiro ponto: obediência. Diga obediência. Diga para a pessoa que está do seu lado assim, ó: Deus está te chamando para obedecer. A provisão, ela não acontece sem a obediência. Ouça, a provisão, ela não acontece. A provisão dos céus, ela não acontece sem obediência. Gênesis 22, capítulo 1 ao 3, fala assim: passado algum tempo, a história de Abraão que a gente viu, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Abraão, dê-me Isaque. Qual foi a resposta de Abraão? Imediatamente, na manhã seguinte, ele não esperou. Tá bom, eu vou, mas deixa eu pensar um pouquinho aqui. Deixa eu ver se o senhor não muda de ideia. Deixa eu primeiro, vou fazer uma viagem com meu filho. Não, na manhã seguinte, diga, na manhã seguinte, Abraão levantou em obediência a Deus para entregar o seu filho. Você acha que foi algo fácil? Eu sou pai de 3, eu tenho um menino que eu esperava desde o primeiro filho, mas Deus foi muito bom comigo, que me deu 2 princesas, e no terceiro veio o menino. Gente, eu não tenho coragem de somente pensar nessa realidade. É doloroso você entregar o teu próprio filho. Por isso que Abraão é o pai da fé. É o pai da fé, porque ele tinha fé. Peraí, Deus deu uma promessa. Deus me deu uma promessa de que eu seria pai de nações. Deus me dá a promessa, o nome dele é Isaque. E ele fala, não é através de Abraão e Agar, é através de Abraão e Sara. Então esse menino aqui, Deus vai fazer alguma coisa com ele. Eu posso até oferecer em sacrifício, mas eu tenho fé suficiente que Deus pode trazer ele da morte. Você está entendendo isso? Está fazendo sentido isso? Porque ele creu que aquele filho era o filho da promessa, e Deus, ele não é confuso, ele não confunde as coisas. Aquilo que ele fala, ele cumpre. Então ele entendeu, não, peraí, Deus vai fazer alguma coisa, ou alguma coisa vai acontecer lá na hora, ou eu vou sacrificar e ele vai voltar à vida, porque tem uma promessa que é muito maior do que o que eu posso entender. É muito maior. Então ele cria, e havia uma ligação muito forte entre Abraão e Isaque. Agora Deus pede de volta, Deus pede: me devolva a promessa que eu te dei, me devolva a promessa. E Abraão responde com uma obediência instantânea. A obediência é o cartão de embarque para quem quer viver promessas. Tem muita gente que não vive as promessas de Deus porque não vive uma vida de obediência. Vive uma vida instável. Vive uma vida, obedece um dia, desobedece no outro. Obedece uma semana, desobedece na outra. Obedece no momento, obedece no domingo, mas na segunda já desobedeceu. Gente, a obediência, ela é acessível. A obediência é a nossa parte do deal. Deus fala: eu tenho promessas para você, eu tenho provisão para você. Está tudo acessível. Como é que você acessa? Sendo obediente. Obediência, igreja de 2025, Lagoinha, Miami, igreja de Deus, de Jesus. Obediência. Sabe por que você é instável? Porque você é desobediente. Sabe por que as coisas não dão certo com você? Porque você é desobediente. Você não consegue se manter firme. E essa palavra é para mim tanto quanto para você. Porque eu também preciso obedecer. Eu também preciso escolher a obediência todos os dias. Tem muita gente que ainda não viveu aquele romper sobrenatural no teu casamento, porque você obedece um dia e desobedece no outro. Precisa haver arrependimento. Por isso que nós falamos aqui mais cedo, um arrependimento santo.
Saber que eu não sou perfeito, saber que eu tenho uma natureza pecaminosa, mas se eu desobedeço, eu corro para os pés de Jesus. Eu não corro dele, eu corro para ele. Eu corro para aquele que me perdoou, para aquele que de graça, com a sua graça, me deu a salvação. Então se eu desobedeço hoje, eu tenho que checar meu coração, porque o Senhor nos convida para sermos obedientes, e a obediência, ela é o passaporte que vai te levar para a provisão de Deus. Abraão confiava em Deus, ele confiava, ele tinha uma provisão, ele confiava na provisão que Deus tinha para ele. O Espírito Santo, ele está com os obedientes. João 14, versículo 15 a 16. Se vocês me amam, obedecerão aos meus, o quê? Obedecerão o quê? As palavras de Deus, aos mandamentos. E eu pedirei ao Pai, isso aqui quem está falando? Jesus está falando para os seus discípulos e todos aqueles que estavam com ele. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, obedecerão às minhas palavras, aos meus ensinamentos, a Bíblia, ao que a Bíblia fala, ao que a Bíblia ensina, ao que a palavra de Deus ensina. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com você para sempre. Quando que Deus vai me dar o Espírito Santo? Alguém pode me responder? Quando que o Senhor vai lhe dar o Espírito Santo? Quando eu obedecer as palavras de Jesus, a me parecer mais com Ele. Você está entendendo isso? Está fazendo sentido para você? Os que obedecem ao Senhor não serão abalados. As coisas ruins podem acontecer, os obstáculos, as adversidades, mas você não será abalado. As más notícias podem chegar até você, mas você não será abalado. Isso aqui eu não estou falando porque parece bonito, não. A palavra de Deus está falando. Mas aquele, Lucas 6, 49, palavras de Jesus. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, como um homem que construiu uma casa sobre o chão sem alicerce. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Quem ouve não pratica a palavra. Quem ouve, quem entrou aqui, mas não obedece com as suas ações. É como esse homem que construiu a casa num lugar que não tinha alicerces. Mas aquele que construiu no lugar que tinha alicerces, vieram as torrentes, vieram os ventos, a água deu contra aquela casa, mas ela não foi abalada. Como? Através da obediência. Obediência. Obediência ao Senhor, a se parecer com Ele. Os obedientes são abençoados em tudo o que fazem. A Bíblia, ela é cheia de promessas. Cheias de promessas. Elas estão acessíveis para você. Os céus estão acessíveis para você. A realidade dos céus, onde você fala, você profetiza, você crê, e as coisas começam a se mover e começam a acontecer. Aquele parente que não conhecia Jesus, lá no Brasil, você tem orado por ele, você tem crido no Senhor que ele vai ser alcançado, você começa a ouvir histórias. Fulano, você não sabe o que aconteceu. Estava no ônibus e um cara começou a falar de Jesus. Você acredita que o fulano começou a chorar? Está sendo tocado. Você está entendendo isso? Por quê? Mas precisa haver essa obediência, um coração obediente, um coração que busca caminhar com o Senhor. Deuteronômio 28, você está comigo ainda, igreja? Deuteronômio 28, versículo 1 diz assim: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre você e o acompanharão. E se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus, vocês serão abençoados na cidade, serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também a colheita da sua terra, os bezerros e os cordeiros e os rebanhos e as suas cestas e as suas amassadeiras. O que é isso? As ferramentas de trabalho serão abençoados. Você será abençoado em tudo o que fizerem. Você pode dar glória a Deus por essa palavra? A obediência me mantém na presença do Senhor, e a desobediência me expulsa da presença do Senhor, como foi com Adão e Eva. Eles foram expulsos por conta da desobediência. Segundo ponto, confiança. Diga, confiança. A confiança em Deus, ela é sustentável. A Bíblia fala que
Isaac perguntou ao seu pai: meu pai, sim, meu filho, as brasas e as lenhas estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. O que é isso? Confiança. Eu não sei como vai ser, mas Deus vai fazer. Eu não sei como vai acontecer, mas Deus vai fazer. Se Deus não mandou eu me mover, eu não vou me mover. Se Deus mandou você mover, mova-se. Quantos estão entendendo isso? Há muito Abraão aqui hoje, que o Senhor está te chamando: entrega o teu filho, entrega o teu casamento, entrega o teu cônjuge, entrega as tuas finanças. Você começou, talvez você começou bem. O Senhor falou: sai da sua terra, do meio da tua parentela e vem para Miami. E você veio, felizão. E aí tem certas coisas hoje que te impedem de acessar os céus na terra, que te impedem de acessar essa realidade de Deus que está acessível para nós. Deus está falando: eu sei que eu te dei uma promessa, mas essa promessa ela não pode se tornar um ídolo na sua vida. Ela não pode se tornar um Deus na sua vida. Me entrega essa promessa. E às vezes essa entrega parece um sacrifício. Entrega o teu filho, entrega o teu casamento, entrega a tua empresa, entrega a tua saúde, entrega aquilo que você está querendo tanto, ou que você conquistou. Entrega a tua casa, abre um grupo de crescimento na tua casa, entrega, confia, seja obediente e confie no Senhor. Abraão confiou no Senhor imediatamente. Na manhã seguinte, ele não esperou. Na manhã seguinte, ele foi em direção ao lugar onde ele ia sacrificar o seu filho. Que a nossa confiança ela possa ser imediata ao Senhor. A Bíblia fala que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, montes que não se abalam, mas que permanecem para sempre. Se você for hoje lá no Middle Eastern, você vai encontrar o Monte Sião lá, gente. Entenda que confiança não é no governo, não é no presidente Trump. Confiança não é na imigração, não é no agente da imigração. É confiança em Deus. Confiança em Deus, não é confiança na tua conta bancária ou no teu emprego que você conquistou, no teu currículo. É confiança em Deus, porque hoje você tem, amanhã você pode não ter nada. E Deus está chamando Abraão aqui para confiar nele, para entregar para ele. Abraão respondeu em obediência imediata. O salmista declara em Salmo 20, versículo 7 e 8: alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Essa palavra é para você, em nome de Jesus. Você se ergue, você se mantém firme. Pode se levantar um inimigo, pode se levantar aquele fofoqueiro, mas você não bate boca com o fofoqueiro. Você ora por ele, você abençoa a vida dele. Se precisar, você fala: para trás de mim, Satanás. Você está entendendo isso, igreja? Os que confiam no Senhor são como os montes que não se abalam. As notícias virão em 2025. Jesus nunca prometeu que você teria uma vida do mar de rosas, uma vida perfeita. He never said that. Ele nunca disse isso. Pelo contrário, ele falou: no mundo tereis o quê? Você já conhece, tereis o quê? Aflições. Mas se alegrem, animem-se, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se Jesus venceu o mundo, nós vamos vencer com ele, dia após dia, mês após mês, ano após ano. O salmista fala, Salmo 40, versículo 1: coloquei toda a minha esperança no Senhor. Querido, não coloque parcialmente. Não coloque metade da sua esperança. Não coloque uma parcela da sua esperança. Coloque toda a sua esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim. Quantos querem que Deus se incline para você? Coloque toda a sua esperança no Senhor.
toda a esperança. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Existe um grito na sua alma que você não mostra para ninguém, que no teu secreto você deixa sair. Quer que o Senhor te ouça? Deposita toda a tua esperança nele, toda a tua confiança nele. Chega de viver mais um ano repetindo os mesmos erros de 2024. Acabou. Acabou aqui. Ficou aqui hoje o dia, o lugar onde você vai falar: chega de cometer os mesmos erros do passado, de confiar nas mesmas pessoas que eu já quebrei minha cara, ou no mesmo tipo de pessoa. Alguém está entendendo isso? Chega de ficar dando o meu número para quem não sabe o meu nome, quem eu sou nos céus. Chega, chega, chega. Acabou. A tua confiança está no Senhor. Não está se a bolsa vai cair ou vai subir. Não está na criptomoeda. Não está no Elon Musk. Não está no partido A, B ou C. Não está na herança que você talvez pode receber lá de um parente. Não está. Confiança está no Senhor. Por último, falamos o quê? Falamos de obediência, falamos de confiança e por último, falamos de perseverar. Persevera. Persevere. Fala para a pessoa que está do seu lado: ó, persevera. O Senhor está te chamando para perseverar. A provisão é a recompensa de quem persevera. A provisão é a recompensa daqueles que perseveram. Gênesis 22, versículo 12. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. E Abraão deu o nome daquele lugar de O Senhor Proverá. No monte do Senhor se proverá. O monte representa a presença. Naquele aqui é o monte de Deus, o monte do Senhor. Ele representa a presença de Deus e representa a obediência a Deus, a confiança em Deus. No monte do Senhor se proverá. Abraão passou por uma grande prova e perseverou. É verdade ou não é? Veja o que Tiago fala em sua carta, Tiago capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Considerem com grande alegria o fato de passar por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Ou seja, se eu me mantenho perseverando, se eu persevero, não vai me faltar coisa alguma. Ou seja, a provisão é uma condição de quem persevera. A provisão, ela vem para aquele que persevera. Talvez você está esperando por muito tempo uma promessa. Eu não sei qual é, eu não sei o que é. Eu estou aqui como homem de Deus para te falar: persevera, continua. Porque eu já vi pessoas que vinham perseverando ano após ano, e no tempo certo a provisão chegou. Eu vi com os meus olhos, ouvi com os meus ouvidos. Há pessoas aqui que o Senhor está chamando. Obedeça, confie e persevere. Mantenha-se firme, persevere, que você vai receber, que vai chegar. Vai chegar, não. Eu estou só falando o que a Bíblia está falando para você. A recompensa da perseverança de Abraão foi a provisão de um animal para o sacrifício. Deixa eu falar algo para você.
Abraão, ele subiu no monte com seu filho, carregando a própria lenha, que seria usada para o seu holocausto, para o sacrifício. Quando Abraão foi sacrificar o seu filho, ele olhou e viu um carneiro, um animal. Abraão, ele subiu para sacrificar o próprio filho. Deus o impediu de sacrificá-lo, porque no seu coração ele já havia sacrificado o filho. No seu coração, Abraão já havia entregue o seu filho. Você está comigo aqui? No coração de Abraão, ele já havia entregue o seu filho. Mas Deus não deixou o altar vazio. Deus proveu um animal para o altar que Abraão construiu. Quando Abraão olha, ele vê um carneiro. A Bíblia fala que o anjo do Senhor disse a Abraão: pare, pois agora eu sei que você teme a Deus. E entregou seu filho no seu coração. Em outras palavras, foi isso que ele falou. A Bíblia fala, e teólogos falam, que todas as vezes que você lê anjo do Senhor, com a palavra anjo, com a letra maiúscula, a inicial maiúscula, isso é uma teofania. Teofania significa a representação de Deus naquele lugar. Muitos acreditam que o anjo do Senhor, naquele lugar, naquele momento, foi o próprio Jesus. Jesus olhou para aquele homem, Abraão, um homem perfeito, um homem que se deitou com Agar, com a serva da sua esposa, tentando acelerar uma promessa. Jesus, ele olhou para ele e viu nele algo que ele não havia visto em homem nenhum. Ouça bem o que eu tenho para te falar aqui. Se tem uma coisa que eu quero que você pegue dessa mensagem, é isso. A Bíblia vai falar no livro de João que João Batista, quando ele veio preparar o caminho, a Bíblia fala que ele olha para Jesus e ele diz, aproximando-se dele, diz: vejam, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Antigamente era necessário um cordeiro para morrer pelos nossos pecados. Na história judaica, na cultura, na religião judaica, era necessário animais, sacrifícios, para que pudesse haver um perdão pelos nossos pecados. Mas quando Jesus ele chega, João ele olha para ele, João Batista olha para Jesus e ele fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus olhou para Abraão lá atrás e viu em Abraão um coração que entregou o seu próprio filho. E Deus pôde entregar o seu próprio filho para morrer no meu e no seu lugar. João 3,16 vai dizer, Jesus diz assim: pois Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu próprio filho para morrer por toda a humanidade. E todo aquele que nele crê não perecerá, mas viverá para sempre. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A maior provisão que Deus poderia ter dado para a humanidade foi o seu próprio Filho, Jesus. Você pode se colocar de pé. Como eu falei, há muitas pessoas aqui hoje que são como Abraão, que Deus está te chamando, que Deus está te pedindo: entrega para mim, coloca nas minhas mãos. Coloca nas minhas mãos. Talvez seja o seu casamento, talvez seja os seus filhos, talvez um relacionamento distante que rompeu há muito tempo atrás e você não consegue se desvincular, você não consegue se desligar daquela realidade. Ou talvez até mesmo são palavras que foram faladas contra a sua vida e você pegou aquilo como uma crença, algo que você acreditou, algo que você tomou para si. Talvez uma mentira de alguém invejoso, alguém que lançou uma palavra sobre você e você acreditou: é verdade, eu sou um loser, é verdade, eu não consigo, eu não posso, eu sou um perdedor. Mas Deus está falando hoje que você não é isso. Você não é isso. Você é o que Ele diz que você é. Você pode fechar seus olhos, colocar a mão no seu coração. Bom que você chegou até aqui. Eu espero que essa mensagem tenha falado com você de alguma forma.
Fique ligado no nosso canal, que toda semana a gente tem novos conteúdos para você.